convido você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 22, nós vamos ler versículo 1 e versículo 2, mas também, além de abrir a sua Bíblia, abra o seu coração, porque Jesus vai falar conosco, amém, igreja? E essa palavra vai edificar muito a nossa vida, vai falar muito aos nossos corações. Estando pesquisando e preparando para a palavra de Deus nesse domingo, quando encontrei essa palavra, realmente foi muito edificante já na minha vida, e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida também, amém, igreja? 1 Samuel capítulo 22, versículo 1, fala o seguinte: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Diga glória a Deus, amém, irmãos? Nesse ano de 2024, relembrando uma palavra profética de Deus para nós, no nosso culto da virada, Deus falou que esse ano vai ser um ano de novos propósitos na nossa vida, um ano onde o Senhor vai ressignificar propósitos. Pastor, o que significa isso? Irmãos, Deus nos criou para um propósito, Deus nos criou neste mundo com um projeto, com um sonho, amém, igreja? Mas esse projeto de Deus, esse propósito de Deus não é um único propósito, são vários propósitos, e durante a nossa caminhada, a nossa jornada, Ele vai o quê? Revelando o que Ele tem para nós. Não porque Ele, irmãos, Ele está querendo brincar de esconde-esconde, e falar assim, agora eu mostro, agora eu não mostro, agora eu não mostro. Não, é porque Ele sabe a hora certa de revelar, mas também é porque, além de Ele mostrar para nós o que Ele tem para a nossa vida, quantos aqui creem que Deus tem algo grandioso para a sua vida, amém, igreja? Ele também vai nos preparando para aquilo, Ele vai nos moldando para que nós possamos então viver esses novos propósitos de Deus na nossa vida. Por isso, abrindo um parênteses aqui, preste atenção, irmãos, não seja apressado, não seja apressado em você se autorrotular rapidamente e tão precocemente. Não ponha rótulos sobre você, não defina o que você pode fazer, o que você não consegue fazer. Ah, eu não sou bom nisso, eu não tenho capacidade para isso, isso aqui não é o meu perfil. Por que, irmãos, nós não podemos fazer isso? Porque você não é o seu autocriador, Deus criou você, e Ele sabe do que você pode fazer, e Ele sabe do que você é capaz de fazer. Ele já depositou dentro de você um potencial, sonhos, qualidades, competências que você ainda não tem ideia, mas serão despertados para que você possa viver novos propósitos de Deus na sua vida, amém, igreja? Por isso, levante a sua mão, diga bem forte comigo assim: eu creio que o Senhor Jesus está conduzindo a minha vida, a minha família e a nossa igreja a novos propósitos, e Ele está me preparando, e aquilo que parece o meu fim é apenas o começo de um novo propósito de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, igreja? Aplauda glorificando a Jesus, porque aquilo que para você pode parecer o fim, pode ser na verdade apenas o começo de algo novo de Deus na sua vida. E nessa história que nós vamos ler hoje, fala sobre um momento da vida de Davi, do rei Davi, aonde ele passou por essa transição. Repita comigo e diga transição. Aonde ele começa agora a ser transicionado para algo novo na sua vida, para um novo propósito, para algo especial de Deus, um novo sonho, algo que Deus ainda não tinha preparado ele. Começa agora o Senhor a prepará-lo para viver esse novo propósito. Vamos entender o que estava acontecendo aqui, até a gente chegar aqui em 1 Samuel capítulo 22, vamos lembrar, irmãos, que quando Davi, ele enfrentou Golias, você lembra quando Davi enfrentou Golias e venceu Golias? Irmãos, nós temos que entender que a vida de Davi nunca mais foi a mesma, depois que ele teve aquela vitória sobre Golias. Nós sabemos, irmãos, que foi Deus que abençoou Davi a vencer Golias, foi Deus que colocou as mãos, Deus deu a vitória, amém, igreja? Mas Davi também teve os seus méritos, ele também teve a sua participação, ele foi ali corajoso, ele foi ousado, ele enfrentou aquele inimigo, aquele gigante, deu a vitória ao exército de Israel, que estava sendo humilhado por muitos dias e sofrendo por muito tempo. Quando Davi, igreja, presta atenção nisso,
ele venceu Golias, ele se tornou um herói nacional. Ele se tornou alguém muito famoso. A vida dele não foi mais a mesma. É mais ou menos assim, ó, antes dele lutar com Golias, o Instagram dele tinha ali uns 320 seguidores, sabe? Não estava muito grande ali, mas no dia seguinte já estava com 2 milhões de seguidores. Ah, pastor, mas não tinha Instagram. Quem está contando a história sou eu, tá bom, gente? Então na minha história tem o Instagram. Aí começou a aparecer todo nos Instagrams. Ele começou a dar entrevistas em rede nacional. As lives dele, então, gente, bombava. Quando ele fazia aquelas lives antigamente ali, tinha 1, 2, saía 2, ficava 0, tal. Aí ele começou a fazer as lives, milhões de pessoas. Ele se tornou um herói. A vida dele não foi mais a mesma. Quando o rei Saul, que era o rei vigente naquela época, viu a capacidade, a competência de Davi, falou: eu não posso largar um menino desse aqui, lá no campo, cuidando de ovelha. Davi era um adolescente, por volta de 17 anos de idade, quando ele enfrenta Golias. Então o que Saul fez? Já recrutou ele para o exército. Falou assim: olha, essa vida sua aí, de cuidar dessas ovelhinhas, acabou. Agora você vai fazer parte do meu exército. A vida dele passa por uma virada, irmãos. Mas não parou por aí não. O sucesso só foi aumentando. Davi começou a ter uma ascensão assim muito grande. Sabe quando a gente fala assim: puxa, agora tudo foi para o melhor mesmo. Começou a dar certo, tudo dava certo para Davi, tudo, as coisas cresciam, tudo que ele fazia funcionava. Ele ganhava batalhas, ele ganhava guerras, era um soldado. E aí ele foi crescendo, irmão, foi crescendo. Aí veio a primeira promoção, segunda promoção, terceira promoção. Se tornou o capitão da guarda real, se tornou um dos principais generais. E ele enfrentava os inimigos, ganhava as batalhas. Irmãos, a promoção chega, o cargo aumenta, aumentou o salário. Ah, irmão, Davizinho já não era mais um menininho pobrinho, não. Davi começou a ficar rico, gente, cheio da grana mesmo, com muito dinheiro, muitos cargos, famoso, bem sucedido. E aí, irmãos, quando você está nesse topo assim, né, você está bem, aí você tem que arranjar uma esposa à altura, né, gente? Aí Davi falou: agora eu vou chegar a hora de casar, agora eu vou casar, eu quero uma esposa. Quem ele se apaixonou, irmãos, não era bobo, né? Se apaixonou pela princesa Milca, filha do rei. Mas, irmãos, presta atenção, para você, naquela época, quando você ia casar uma moça, você tinha que pagar um dote, tem que pagar um dinheiro para o pai da moça. Mas imagina o tamanho de um dote de uma princesa, filha do rei. Aí ele chegou lá para o sogrão dele, lá o rei, e falou: rei, eu quero casar aí com a tua filha. E o rei falou assim: olha, o dote para casar com a minha filha, você vai ter que entrar no território do inimigo e vai ter que matar 100 inimigos. Davi estava desesperado, irmãos, para casar. Falei: eu não vou perder essa mulher não. Ele foi lá, irmãos, ao invés de matar 100, ele matou 200. Estava assim, igual quando eu conheci a pastora Thalita, viu, irmãos? Você falou: não posso perder minha bênção, né? E aí ele casa agora com a princesa. Agora ele começa a fazer parte da família real. Agora ele não vai ter uma casa, ele não mora em casa, agora ele mora em palácio. Ele é da família do rei. E aí lá na família real, lá na família do rei, no palácio, ele vai formar a maior amizade da sua vida. Quem é o melhor amigo dele? O cunhado, Jonatas, o irmão da esposa, o filho do rei também. E aí ele tem aquela amizade. Gente, a vida de Davi está top demais. E ele ganhando batalhas, uma esposa, dinheiro, genro do rei, amigo do filho do rei, o profeta Samuel, que é o líder espiritual dele, homem de Deus. Só que ao mesmo tempo que a ascensão de Davi cresce, que ele sobe na vida, ao mesmo tempo, sabe também o que começa a surgir? A inveja do rei. O rei Saul, ao invés de se alegrar com Davi, o seu genro, o seu general, aquele que entra no campo de batalha e corre risco de vida, porque cada batalha que ele entra é um risco de vida, por não conseguir vencer. Ele estava vencendo, mas havia um risco de não vencer. Aquele que luta pelo rei, agora o rei começa a ter ciúmes e inveja. E isso, irmãos, é um processo que vai crescendo, e vai crescendo, e daqui a pouco mais o rei vai tendo cada vez mais inveja, mais inveja, mais inveja. E aí ele começa a olhar lá no perfil do Instagram, os seguidores do rei vai diminuindo, os seguidores de Davi só vai aumentando, né? O rei chega assim, ninguém dá atenção para ele, mas quando Davi chega, todo mundo já no restaurante, já nem deixa pagar a conta. Não, Davi, pode deixar que a conta aqui é por conta da casa hoje. Mas o rei estava tendo que passar o seu cartãozinho lá e pagar a sua conta. O
o rei começa a ter inveja. E aquilo vai crescendo até que chega um ponto que o rei toma então uma decisão. Davi tem que ser eliminado. Como isso? O homem que faz tudo pelo rei, que luta pelo rei, é genro dele. E eu vou acabar com Davi. Então o filho do rei, Jonatas, o melhor amigo de Davi, chega um dia, encontra com ele e fala assim: olha, eu tenho uma mensagem secreta para você. Nós estávamos lá em casa hoje, tomando café, e meu pai falou que ele vai matar você. Davi, não tem outra solução. Larga tudo e vai embora. Aquele homem que está tudo bem, no topo, lá em cima, de repente ele tem que largar tudo. Davi agora tem que fugir para poder poupar a sua própria vida. Imagina, irmãos, o que aquele homem passou. Imagina o trauma na sua alma. Quando você lê o livro de 1 Samuel capítulo 20, versículo 41, um pouquinho antes do que a gente leu aqui, você vê que Davi tem crises de choro. Nós hoje talvez poderíamos chamar crises de ansiedade, síndrome de pânico, porque aquilo é forte em Davi. Ele não consegue entender como que o rei quer acabar comigo, eu faço tudo por ele, não faz sentido isso, eu vou ter que largar tudo agora, e ele tem que largar tudo. E Davi, irmãos, tem que largar emprego, não tem mais emprego, está desempregado. Se está desempregado, não tem mais dinheiro, porque tudo que ele tinha pertencia ao rei. Ele era soldado do exército do rei, ele morava no palácio do rei, ele era casado com a filha do rei, o melhor amigo era o filho do rei. Ele tem que deixar emprego, tem que deixar dinheiro, ele tem que deixar a fama, porque agora ele é um perseguido. Ele tem que começar a viver de forma nômade. Aquele Instagram lá que bombava de lives, agora ele tem que deletar o Instagram dele, porque ninguém pode descobrir aonde ele está. Ele perde amigo, ele perde casa, ele perde a cobertura espiritual dele, que era Samuel, o profeta. Ele não pode ficar mais próximo de Samuel, porque senão Samuel começa a correr risco de vida. E no meio de toda essa situação, irmãos, perdido, frustrado, desanimado, depois que ele imaginar: meu Deus, a minha vida acabou, ele começa a fugir, vai fugir para um território inimigo, até que ele chega aqui em 1 Samuel 22, aonde ele encontra uma única alternativa, uma única solução: ir para uma caverna. E ele se enfia naquela caverna e começa a viver lá. Que mudança! E às vezes, irmãos, há momentos na nossa vida que parece que tudo desmorona, parece que tudo começa a dar errado, e o único lugar que a gente encontra, o único lugar que a gente pensa estar, é dentro de uma caverna. E o que se faz numa caverna, irmãos? Nada. Nada se faz numa caverna. Não se trabalha numa caverna. Não se tem sonhos em cavernas. Não tem expectativa de vida, de sair, de fazer algo diferente. Na caverna nós temos a tristeza. Na caverna nós temos a depressão. Mas na caverna nós só esperamos que tudo possa ficar ainda pior. Que caverna talvez hoje você está se colocando? O que tem levado você para algumas cavernas? Nós podemos, irmãos, muitas vezes viver períodos da nossa vida em cavernas. Às vezes nós podemos entrar e sair de cavernas várias vezes no mesmo dia, sabia disso? É aquela situação que irrita a gente. É uma pessoa que você fala assim: é melhor entrar na caverna, porque senão não vai ficar bom aqui. É aquele desânimo que vem, que faz a gente ficar na caverna. É aquela frustração, você está tocando a sua vida, você está fazendo as coisas, mas quando aquele problema passa na sua frente de novo, e aí vem aquela frustração, porque você não consegue resolver aquilo que está há muitos anos, e ali você vai se tocar, e você vai entrar e se enfiar para dentro daquela caverna. Quais são as cavernas que você tem entrado, e o que tem te levado? Algumas situações, irmãos, nos levam para muitas cavernas. Uma das situações que leva a nossa vida para uma caverna, irmãos, é a dificuldade material e financeira. A dificuldade material e financeira nos leva para uma caverna. Qual é a caverna que nós entramos? A caverna da preocupação. E ficamos presos naquela preocupação. Acordamos de manhã pensando nisso, almoçamos, vamos dormir, a gente não consegue parar de pensar: eu tenho aquela conta, eu tenho esse sonho do meu filho, eu quero fazer isso para minha família, eu quero fazer isso na minha vida, mas eu não consigo parar de pensar nisso, porque é uma preocupação constante. Presta atenção, irmãos, dificuldades financeiras e materiais
Muitas vezes elas vêm na nossa vida por situações inesperadas, situações que a gente não previa na vida. Um desemprego, uma enfermidade, um acidente, amém, igreja? Uma crise econômica no país. Mas nós também temos que ser sinceros, igreja, que muitas vezes nós entramos nessa caverna preocupação por causa do nosso descontrole financeiro, porque muitas vezes queremos viver aquilo que não é a hora da gente viver, queremos ter aquilo que nós não devemos ter naquele momento, queremos ter o carro do outro, a casa do outro, queremos almoçar no restaurante do outro, queremos viajar o que os outros estão viajando, e muitas vezes nós estamos o quê? No nosso próprio descontrole, criando essa preocupação e entrando nesta caverna. A Bíblia diz no livro de Provérbios que é melhor um pouco menos, mas ter paz, ter tranquilidade, do que viver na caverna da preocupação, irmãos, todos os tempos, todos os dias, todo momento, por causa que eu estou descontrolado. Não que pastor, eu não posso melhorar. Pode, claro que deve, você deve almejar coisas melhores, mas vai aos poucos, vai passo a passo, vai vivendo o momento, planejando o futuro, faça reservas. Se um jovem hoje começar com 20 anos de idade, todo mês guardar um pouquinho de dinheiro, quando ele chegar nos 50, nos 60, ele vai ter uma boa reserva. Tome cuidado com a caverna da preocupação. Outra situação, irmãos, que nos leva para as cavernas é a perda de pessoas. Nós perdemos pessoas. Nossa vida, a gente muitas vezes não conseguimos ter aquelas pessoas por todo o tempo. Pode ser a perda pela morte, pelo luto, pode ser a perda pelo abandono, a perda pela traição. Davi perdeu esposa, perdeu amigo, perdeu o líder espiritual dele, que era Samuel. E quando nós temos essas perdas, nem muitas vezes é fácil a gente se recuperar delas. E aí nós entramos na caverna do isolamento. Não queremos mais conversar com ninguém, não queremos mais construir novas amizades, não queremos mais construir novos relacionamentos, e vivemos de forma isolada. E a Bíblia nos diz, irmãos, que quanto mais isolado nós estivermos, mais enfraquecidos nós vamos ficando. Tome cuidado com a caverna do isolamento. Uma outra situação, irmãos, que nos leva a cavernas é o nosso negativismo. E nós começamos, irmãos, sempre a ter aquele pessimismo, aquele negativismo em todas as coisas. Isso aqui não vai dar certo. Com certeza essa assinatura não vai ser essa semana. Com certeza esse contrato não vai dar certo. Com certeza eu não vou passar nessa prova. E nós precisamos vencer isso, irmãos. Tome cuidado com as tuas palavras. Provérbios 18, 21 diz que a vida ou a morte estão no poder das nossas palavras. O milagre começa na nossa boca. Comece a profetizar. Tome cuidado com esse negativismo, porque senão ele pode pôr em você numa caverna, chamada o quê? Caverna da desesperança, onde não há mais sonhos nem projetos. Cobranças injustas, irmãos, cobranças indevidas que vêm sobre nós, que se torna aquele peso, abala a nossa vida. A perseguição, irmãos, de Saul abalou Davi profundamente e fez ele entrar nessa caverna de depressão. Tome cuidado, irmãos, vamos tomar muito cuidado com a injustiça, vamos tomar muito cuidado de cobrar as pessoas. Vivemos num mundo difícil, vivemos num mundo pesado, não é mesmo, igreja? E muitas vezes, no nosso lar, a nossa casa, que devia ser um lugar de refúgio, lugar de paz, muitas vezes as nossas casas se tornam as nossas principais cavernas. Casa não é para ser caverna, casa é para ser lugar de refúgio e recuperar forças. Mas muitas vezes estamos tão machucados e continuamos machucando. Aliás, pega o seu dedinho assim, vira para quem está ao lado, faz tempo que eu não faço isso. Lá todo mundo pega, olha para essa pessoa e diga com a autoridade agora. Fala para ela assim: eu não sou caçamba não, viu? Fala para ela aí. Toma cuidado. Aquela cobrança sobre Davi, irmãos, aquela injustiça machucou demais Davi. Como que ele pode fazer isso comigo? Eu sei que nós homens, uma palavra para os homens, eu sei que nós homens somos preocupados e responsáveis, e muitas vezes nessa preocupação e nessa responsabilidade a gente trabalha demais. Nós temos que ser sinceros, e às vezes a gente passa do ponto. Mas as irmãs, as mães, esposas que estão aqui, filhos, toma cuidado.
ser cobrado por trabalhar demais dói muito. Dói muito. Porque você ser cobrado por coisa errada que você fez é uma coisa. Ser cobrado porque você teve uma falha moral, mas ser cobrado porque você está tentando fazer o certo, não é que não tem que ser. A pastora Thalita já me cobrou muitas vezes. Muitas vezes eu passei do ponto, eu estava descontrolado, trabalhando demais, eu amo o que eu faço, mas eu estava demais. Não é que não tem que haver a cobrança, mas tem que ser feita com amor, com sabedoria, com jeito, na hora certa. Buscar em Deus, orar antes, pedir a Deus as palavras corretas, porque senão aquilo que já é pesado se torna ainda mais um peso. Cobranças nos levam a cavernas, o medo nos leva a cavernas. Davi teve medo de ser morto. Por que ele vai para aquela caverna? Porque a vida dele está em risco, ele tem que se esconder. E quantas cavernas talvez nós entramos hoje aqui na nossa vida, temos entrado por nosso medo. O que vai acontecer com os meus filhos? O que vai ser da minha família? O que vai ser da minha saúde? O que vai ser das minhas finanças? E nesse medo nós nos fechamos nessas cavernas e paramos de sonhar e paramos de avançar. Mas o que fazer, pastor? O que eu faço quando eu estiver nessas cavernas? Seja uma caverna que eu estou vivendo um tempo, seja cavernas que a gente entra e sai todo momento. Primeiro, quando você estiver numa caverna, lembre-se que isso não define que você é um homem, uma mulher de Deus. Isso não define a tua espiritualidade. Você não é menos espiritual, você não é menos homem, mulher de Deus, porque você está numa caverna. Sabe o que significa? Que você sim é alguém espiritual, você é cheio da presença de Deus, você é cheio do poder, mas você também é humano. Você é uma pessoa, você é um ser humano com emoções, com sentimentos, com dores, com frustrações. Quem está na caverna é o rei Davi, seria rei lá na frente, mas quem está na caverna é Davi, o homem que é chamado segundo o coração de Deus, um dos homens mais citados em toda a Bíblia. Até esse homem foi para a caverna. Por que nós também não podemos passar por períodos? Porque a gente não pode também entrar um pouco? Não é aceitar que isso é normal, mas é entender que evitar uma cobrança ainda maior. Se Deus não está comigo, se Deus estivesse comigo eu não estaria nessa caverna. Ficar duvidando do amor de Deus, duvidar do poder de Deus. Ele está com você, porque Ele prometeu: eis que estou contigo todos os dias da sua vida. Eu estou com você dentro da caverna, fora da caverna. Eu estou com você nos vales, eu estou com você quando eu estou no topo das montanhas, dando tudo certo, porque eu prometi: eu estarei contigo todos os dias. Eu não te abandonei porque você está na caverna. Mas se nós não entendermos isso, a caverna, que é para ser um período de transição, pode se tornar uma prisão sobre nós. Não faça da caverna uma prisão. Ela não é o seu destino, ela não é o final da sua vida. Essa caverna é só uma passagem. Na verdade, aquilo que você está pensando que está vindo para acabar com a sua vida, é só o começo de um novo propósito de Deus para você. Segundo, deixe Deus direcionar a sua vida. Deixe a Deus redirecionar você. A caverna estava transicionando Davi. Deus já tinha escolhido que Davi ia ser o rei de Israel, amém, igreja? Só que vamos voltar rapidinho na história de Davi, na cronologia dos eventos. Ele cresce numa família, não é uma família perfeita, mas ele cresce numa família, os pais têm até alguns negócios, ele se torna um soldado. Mas rei tem que governar para todos, rei tem que saber o que as pessoas passam, rei tem que conhecer o que a população está vivendo. E olha o que Deus faz, irmãos. Quando Davi está lá naquela caverna, a Bíblia diz que começa a se ajuntar uma galera com ele. Olha um negócio doido, gente, bizarro. Davi está lá, eu vou lá com o Davi então. Mas sabe quem começa a vir com Davi? A Bíblia fala que os endividados, os atribulados, só os arrebentados, gente. Só os arrebentados começaram a se juntar. Davi fala assim: meu Deus, minha vida já está. Agora tem desses homens aqui. Uns homens, gente, uns 15 dias sem tomar banho, fedidos, sem dente.
Uns caras endividados, não é nem pobre é uma coisa, endividado é outra. Cara fugindo de agiota. Ô Davi, vou ficar aí também, porque o agiota está querendo me matar lá. Cara fugindo de agiota. Os caras assim que não tem uns comportamentos temperamental, os caras grosso, bruto, e aquelas vidas tudo arrebentadas. Davi falou: que essa turma está aqui? Davi, eu estou te treinando para governar. E você vai ter que trabalhar com todo tipo de gente. Você tem que aprender, Davi, a restaurar pessoas, transformar pessoas. Irmãos, eu imagino Davi naquela situação, tudo lá. E ele falou assim: olha, não fala assim com o seu amiguinho, viu? Perdoa ele aí. Meu, vai lá tomar um banho. Você faz a barba, vai arrumar esse dente. E você com essas contas aí, vamos pegar aqui, vamos aqui. O que está acontecendo? O que você está gastando demais? Vamos. E Davi teve que começar a consertar aquele povo, teve que começar a treiná-los. Mas sabe, irmãos, aqueles 400 homens se tornou o exército mais forte que já houve. Ele formou, ele lapidou. Isso é igreja também. Igreja é o lugar que recebe todos nós, e o Senhor vai nos moldando, transformando, e nós vamos discipulando, treinando e capacitando pessoas. Essa caverna não é o seu destino. Essa caverna é só uma passagem. E receba essa palavra profética: Deus está tirando pessoas de cavernas hoje, está te colocando para governar e para reinar. Ela é para te preparar, ela é para te ensinar. Por isso pergunte, fala: Deus, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor está revelando? Comece a perguntar: Deus, para que essa caverna? E ela vai direcionar a sua vida. Quando Davi tem que consertar aqueles homens, ele estava aprendendo a ter que ser rei de todo mundo agora. Na caverna, a Bíblia diz que os irmãos e os pais vão atrás de Davi. A família de Davi não era uma família tão perfeita não. Você lembra da história? Quando ele vai ser ungido, o pai nem lembra que existe um filho. É mesmo, tem um lá, esqueci. Quando Davi vai enfrentar Golias, os irmãos começam a tirar sarro. Davi, Davi, o que você está fazendo aqui na guerra? Você não tem que estar aqui não. Mas naquela caverna, a família se reúne. Se você está numa caverna, permite que ela possa unir você e a sua família. Deixa ela unir as pessoas. Deixa ela unir a tua casa. Presta atenção, irmãos, existe uma diferença entre o sábio, o inteligente e o tolo. Repita comigo, diga comigo assim: sábio, inteligente e tolo. Vamos lá, mais forte, mais rápido, vamos lá. Sábio, inteligente e tolo. Mais uma vez. Sábio. Mais uma vez, mais forte, mais rápido. Mais forte, mais rápido. Qual é a diferença entre o sábio, o inteligente e o tolo? O sábio, ele olha e aprende. Ele vê e fala assim: isso aqui não vai dar certo. Ele olha o erro do outro e aprende, ele evita. Mas nós não conseguimos ser sábios toda hora. Conseguimos, irmãos? Não. Se aquilo eu não puder ser sábio, que eu seja o quê? Inteligente. Que eu seja pelo menos inteligente. O inteligente, ele erra, reconhece o erro, corrige, avança, vai para frente. Seja pelo menos inteligente. Nós não vamos conseguir ser sábios todas as horas, mas podemos ser o quê? Inteligente. Acabou agora o culto das 9. Uma irmã da nossa igreja, uma líder da nossa igreja, que a gente tem muito respeito, ela falou assim: pastor, a pregação foi uma benção, mas teve uma frase ali que não ficou muito bem colocada. Eu já tirei ela dessa pregação. Você é inteligente. Não consegui ser sábio, mas eu posso ser o quê? Inteligente. E agora o tolo, ele erra, tem desculpa, a culpa é dos outros, fica ressentido. Se você está numa caverna, aproveite ela para unir tua casa, e tira o orgulho do teu coração. Quantos talvez de nós vamos ter que enfrentar cavernas para a gente unir nossa família? Você não precisa passar por isso. Se está na caverna, aproveita, mas você pode evitar a caverna. Pare com essas briguinhas. Quantos casais ficam briguinhas entre eles? Fica guerra da intimidade do casal, fica sem se falar. Para com essas coisas. Fica sem ir atrás da pessoa, ressentido e magoado com pessoas há 10, 15 anos. Para com isso. Tem que vir uma caverna para unir. Tem que vir uma caverna para mexer. Você não precisa disso. Mas se essa caverna já veio, use isso para curar a tua família. Se coloque de pé glorificando a Deus. Na caverna, nós também deixamos, irmãos, o nosso Deus socorrer. Nós temos que entender que quando nós estamos na caverna,
E outra expressão que a gente podia dizer que a caverna é o fundo do poço. Quando uma pessoa, irmãos, está no fundo do poço, qual é o único lugar, qual é a única direção que ela pode olhar? Para cima. Há cavernas, irmãos, que Deus permite a gente passar, sabe do quê? Para que a gente possa só olhar para cima e dizer: Deus, se o Senhor não fizer, não tem como. Há cavernas que nós temos que passar, irmãos, na vida, e Deus permite elas, para que nós possamos reconhecer que sem Ele nós não podemos fazer. E se talvez hoje essa é a situação, essa caverna que você está hoje, corra para Ele. Porque há cavernas, irmãos, que os nossos diplomas não vão poder fazer nada. Há cavernas que todo o dinheiro que nós tivermos, você pode pegar todo o investimento, vender tudo que você tem, mas não vai resolver. Há cavernas, irmãos, que você pode pegar os seus contatos e eles não vão resolver também. Há cavernas que nós só temos um único olhar, uma única direção: olharmos para os céus e dizer: Senhor, venha em meu socorro. Deixa o Senhor te guiar e deixa Ele te resgatar, mas seja sensível ao resgate de Deus. Faz assim com a sua mãozinha agora assim, vira para quem está ao lado, diga para essa pessoa, fala para ela assim, ó, sensibilidade, fala para ela. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes Deus manda o resgate para nós, só que a gente não percebe que Deus está resgatando a gente. Vamos voltar naqueles 400 homens arrebentados lá. O que era ali? Aquilo ali era o resgate de Deus. Porque se aqueles homens não entrassem lá e fossem atrás de Davi, Davi ia estar lá caverna hoje, lá depressivo, morrendo, lá desanimado. Mas quando aqueles homens começam a vir, sabe o que Deus está querendo fazer? Está direcionando Davi, ó, essa caverna aqui não é o fim, ela é só o começo, porque agora eu estou te preparando para governar e reinar, Davi. Sabe, igreja, às vezes não é que Deus não está mandando o resgate, é que Ele não está chegando do jeito que a gente quer. Pastor, mas como que eu vou saber? Sensibilidade, intimidade com Deus, aprender a ouvir a voz dEle, é gastar tempo na oração, no jejum, e deixar Deus direcionar a sua vida. Esse resgate muitas vezes pode vir de forma pequena, às vezes é num emprego que paga pouco, às vezes é numa portinha, Deus vai abrir uma portinha, e aí, mas isso aqui, às vezes é isso aqui, às vezes é aquela palavra, eu quero pregar para multidões. Vamos pregar para 2 aqui primeiro? Vamos pregar para 2 e ser fiel nos 2 e multiplicar os 2 para 4. Às vezes eu quero casar. Não tem ninguém aqui, não tem ninguém. Não tem ninguém no meu perfil. Talvez está mais perto do que você imagina. Só que não está arrumadinho assim não, está igual os homens da Davi assim, sabe? Está meio sujo, sem dente, está meio barrigudinho. Termina a obra, conserta ele e deixa ele do jeito que você quer. Pronto. Às vezes está mais perto, mas é que a gente também quer o pacotinho completo, prontinho também, né, irmãos? Pastora Thalita, ela colocou na cartinha dela quando era adolescente: eu quero casar com um pastor. Só que quando eu conheci a pastora Thalita, irmãos, eu não era pastor. E eu estava assim meio, puxa vida, não sei se eu sirvo para ser pastor. Eu não tenho o perfil de pastor. Eu falei, mas vai ser pastor sim, porque eu quero casar com um pastor, então você vai ter que ser pastor. Irmãos, e eu só sou pastor hoje por causa de pastora Thalita, que pegou no meu pé e disse: não, Deus está com você, a unção está em você, e você vai ser um grande pastor, e eu vou ser a esposa do grande pastor. Ela fez. Às vezes o resgate de Deus está vindo, mas não do jeito que nós queremos. Tome cuidado com as cavernas. E para encerrar essa mensagem, irmãos, tome cuidado com essa caverna aqui, ó. Essa aqui tem sido uma caverna de muitas pessoas. Quantos casais estão na cama? Um está de um lado, outro está do outro. Presta atenção nisso. Faça algo que vai restaurar tua família. Pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Pegue todos os celulares, desliguem e põe numa caixa. Converse. Passem tempo juntos. Não faça dessa ferramenta, que é uma boa ferramenta, para você ser mais produtivo e crescer na vida. Mas não faça disso aqui uma caverna. Deus não te fez para ficar nessa caverna. Ela não é o seu lugar. E Deus está mandando dizer: saia dessa caverna hoje. Volte a servir a Deus. Volte a ser feliz. Volte a ser alegre. Volte a viver sonhos. Volte a viver propósitos. Porque aquilo que você hoje está dizendo que é o seu fim, na verdade é só o começo de Deus na sua vida. Feche os teus olhos. Fale com Deus agora neste momento. Aliás, eu queria convidar aqui na frente você que precisa de uma oração. Eu quero orar por você hoje.
Você que precisa de um toque de Deus na sua vida, você que precisa de uma cura, de um milagre, você precisa que alguém ore por você. Deus, eu quero orar por você que tem sentido uma grande pressão sobre você. Saia do seu lugar agora. Você que é a sua tendência, você tem que falar assim: eu quero ficar no meu cantinho, eu quero ficar nesta caverna. E Deus, o Espírito Santo começou a falar com você desde o começo da mensagem: o seu lugar não é aí. Eu sei que há pessoas que brigaram com o Espírito Santo, num certo sentido, durante a pregação. O Espírito Santo falou assim: sai da caverna. Não, Jesus, eu quero ficar aqui. Mas Deus está mandando dizer: o seu lugar não é nesta caverna. Queria pedir aos pastores e líderes que pudessem estar orando agora. Vamos orar neste momento. Se você quiser também no seu lugar dobrar os seus joelhos, fale com o Senhor agora. Você que está aí no culto online agora, saia desta caverna. Esse não é o teu lugar. O Senhor te chama para fora. O Senhor te chama a voltar a estar na comunhão com a igreja, voltar a servir, voltar a viver em família cristã, família da igreja, a tua família na sua casa. Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor. Fale com Ele, fale com Ele. Fale: Senhor, vem em meu resgate, Senhor. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Segure a mão da pessoa que está do seu lado. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, comece a clamar agora ao Senhor. Pai, nós levantamos nossa voz em oração e intercessão. Senhor, eu oro agora, Pai, por libertação. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia, Pai, que essas cavernas serão fechadas, Pai. Eu repreendo agora toda a caverna que está aprisionando essa vida que se enfiou nesta caverna. Saia para fora agora em nome de Jesus. Eu repreendo toda a caverna de depressão. Toda a caverna de depressão saia. Não aceite a depressão. Não aceite. Não aceite. Não aceite. Não é o seu lugar aí deprimido. Senhor, repreendemos toda a caverna do medo. Essa vida que tem medo de se frustrar, tem medo do futuro, e ela não tem tomado mais nenhuma atitude corajosa. Não há mais ousadia, não há mais passos de fé. Eu expulso agora toda a caverna de medo. Saia, saia dessa caverna do medo agora em nome de Jesus. Esta caverna de preocupação, oh Senhor, toda preocupação excessiva, essa mente que não desliga, oh Pai, não consegue dormir direito, perturbada, angustiada, sente até algo sufocando, algo que aperta no peito. Eu repreendo toda a depressão. Saia, saia agora em nome de Jesus. Esta vida que está presa na caverna da doença, essa doença física, Pai, que não deixa essa pessoa viver o que o Senhor tem para ela. Saia, essa caverna acabou, ela acabou em nome do Senhor Jesus. Receba a saúde, receba a cura, receba agora a presença do Espírito Santo. Toda a caverna de tristeza vai saindo em nome de Jesus, e receba alegria. Saia dessa caverna, toda a caverna, Senhor, das complicações, das dificuldades, dos ressentimentos, da mágoa. Oh Deus, ó Pai, o Senhor te diz: saia dessa caverna, meu filho e minha filha. Volte a ser usado por mim, volte a usar o teu dom, volte a fazer a obra, volte a servir os ministérios, porque o teu lugar não é nesta caverna. Pai, nós declaramos o teu poder, a tua presença, quebrando as correntes e nos libertando, Senhor, nos curando. Levante as suas mãos e nós vamos louvar e adorar ao Senhor. Enquanto você louva, Ele está trabalhando. Me sustenta. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto.
sustenta. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás, meu Deus é Deus de milagres, Declare mais uma vez. Você é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu é. Toda a igreja com os olhos fechados. Não é o fim, é apenas o começo de algo novo de Deus. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, saia desta caverna, segure a mão de Jesus, Ele está te puxando para fora hoje. Se você não entregou a sua vida a Jesus, entregue agora, põe a mão no teu coração. Se você quer voltar para Jesus, reconciliar com Ele, Ele te recebe de braços abertos. E você que quer renovar a sua aliança com Ele, põe a mão no teu coração e repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e deu a sua vida pela minha vida. Diga bem forte: vem agora, Senhor, perdoe os meus pecados, corrija as minhas falhas e reescreva a minha história. Diga bem forte: Satanás, pega tudo que é teu, solta a minha mente, solta o meu coração, porque eu sou de Jesus e Jesus é meu. O Senhor te puxa para fora hoje. E receba essa alegria, essa presença do Senhor Jesus. Amém.